depois do episódio horrível e feio dos Piratas do Caribe, moderno que Trump tentou desenhar na América Central e na América do Sul, tentando reviver os antigos piratas, só que agora não são ladrões de ouro ou joias, são ladrões de petróleo, que era o que ele queria invadir a Venezuela. Como ele viu que não deu certo, ele mudou o discurso dele para o outro lado do Oceano Atlântico. Agora ele quer reviver não os piratas do Caribe, mas a partilha da África. Pois é, ele quer voltar ao século XIX, quando a África foi partilhada entre as nações imperialistas e usurpadoras da Europa. Exatamente. A bola da vez agora é a Nigéria. Pois é, o maior produtor de petróleo da África. Trump está ameaçando invadir, inclusive disse que já encomendou ao Pentágono, ao Departamento de Guerra dele, uma estratégia de invasão daquele país africano. As razões? Pasmem, vocês não vão acreditar. Ele quer reviver também, junto com a partilha da África, as guerras cruzadas que ocorreram quando da libertação da cidade sagrada de Jerusalém pelos cristãos da mão dos muçulmanos. É uma piada atrás da outra, é um caba safado, descarado mesmo, que não tem vergonha na cara esse laranjão. Ele simplesmente está alegando que os cristãos nigerianos estão sendo massacrados por grupos muçulmanos. Aí ele cita o Boko Haram, ele cita o braço armado muçulmano do Estado Islâmico que atua dentro da África, que esses grupos muçulmanos estariam perseguindo e matando cristãos dentro da Nigéria, e que o governo nigeriano não faz nada, já que a figura do presidente da Nigéria é muçulmano. Olha, sinceramente, você já imaginou Trump defendendo um cristão, um herege, acusado de pedofilia, segundo as acusações que param dele na participação no caso Epstein. Agora ele virou cristão. É só bater no palma, né? Ele queria até o Nobel da Paz, vai ver que ele quer agora também ser chamado de Cristo, né? O Filho do Todo-Poderoso. Mas, olha, para não dizer que é pouco caso com a cara das pessoas, eu diria que é senilidade, loucura. Mas e se tratando de ser presidente dos Estados Unidos, isso não é nem senilidade nem loucura. Isso é realmente política de Estado, invadir para tomar as riquezas. Eu comentei no meu vídeo passado aqui sobre a questão da Venezuela. Porque o interesse não é defender cristão nenhum. Isso é a pouca vergonha. Porque, olha só, narcotráfico. Como é que eles vão acusar os nigerianos de narcotráfico? Terrorismo? Terrorismo aonde? Isso não cola. Aí ele partiu com essa história de defender os cristãos. Até que quando o Trump está preocupado com povos africanos que estão se matando por questões religiosas, desde quando isso é preocupação dele? Olha, ele não está preocupado com os 2 milhões de funcionários públicos dos Estados Unidos, que está sem receber dinheiro. Olha, ele entrou no segundo mês e não tem dinheiro para pagar as contas e comprar comida, estão na fila para receber alimentos. Pois é, ele vai se preocupar agora com africanos do outro lado do Atlântico que estão se matando por questões ideológicas religiosas. É muita cara de pau. Agora é só imaginar se ele realmente vai ter coragem de fazer isso. Ou se simplesmente ele vai fazer a presepada barbataria, dar de retro, como ele sempre faz, e mudar o assunto e passar para uma nova pauta. É o que se espera que deve acontecer. Porque o próprio presidente da Nigéria, o Bola Tinubu, que teve até recentemente aqui, esse ano ainda, em visita ao Brasil, esteve com Lula o recebeu no Palácio do Planalto, dá para notar que é um homem sério. Pois é.
eleito foi pelo seu povo, então é um estadista que precisa ser respeitado. Ele até se colocou para poder ter um encontro com Trump, um diálogo sobre esse assunto. Lembrando que Trump fez uma palhaçada, uma humilhação ao presidente da África do Sul, quando ele acusou a África do Sul com um vídeo mentiroso que ele passou na Casa Branca na hora da reunião, em que ele acusava a África do Sul de extermínio de brancos, perseguição, assassinatos de brancos. Um vídeo mentiroso que nem era passado aqueles fatos na África do Sul. Agora ele inventa mais essa mentira e eu vou aqui antecipando. O presidente da Nigéria tem que tomar cuidado e fazer como Lula fez. Quer conversar? Vem aqui ou conversamos em um campo neutro. Nada de Casa Branca para não ser humilhado por ele lá dentro. Porque como ele é mentiroso e a mentira faz parte do Estado fascista norte-americano, ele também é capaz, porque ele já demonstrou isso, de humilhar os seus adversários que ele cria, porque ele é o adversário do mundo na realidade. Ora, se ele está preocupado com a vida dos cristãos, ele deveria se preocupar com o que acontece com os cristãos lá em Israel, que são cuspidos e xingados na cara. Vídeos não faltam mostrando isso, os judeus com esse comportamento com os cristãos, apedrejando, xingando. Você já viu Trump falar alguma coisa sobre esse comportamento dos judeus para com os cristãos lá em Israel? Não, ele está preocupado com os cristãos nigerianos. Mas por quê? Petróleo. A cor que ele está preocupado não é a da pele dos africanos, é a cor negra do óleo, do petróleo, que esse é o grande objetivo, sempre foi dos Estados Unidos, fazer a sua matriz energética com base em tirar dos territórios dos outros povos, deixar os outros povos na miséria para alimentar, não é nem o povo norte-americano, que esse está passando fome. São 40 milhões de famintos vivendo abaixo da linha da pobreza dos Estados Unidos. Mas é para alimentar a barriga dos ricos, dos bilionários norte-americanos e imperialistas também da Europa. Não tem dúvida quanto a isso. A essa altura, a tal da CIA dele, que corre o mundo fazendo o trabalho sujo do Estado fascista, já deve estar atuando lá dentro. Pois é, olha, se na Nigéria tem problemas sociais, problemas religiosos, problemas ideológicos, isso é um problema do povo nigeriano. Não cabe aos Estados Unidos, nem país nenhum, que ele se envolver, se meter. Ponto fechado. É soberania interna de cada povo, de cada país. Fora os imperialistas. Perdas de espaço, a França vem tendo muito nos países do Sahel, perda de espaços, outros países como a Inglaterra vem tendo junto às neocolônias que eles sempre mantiveram, mesmo depois da independência das colônias africanas, mas o neocolonialismo com a dependência econômica e financeira e a exploração das riquezas por conta dessas empresas estrangeiras, sempre roubaram as riquezas e deixaram o povo na miséria. Agora, com os governos que estão autodependentes, que estão se voltando contra esse neocolonialismo, aí se fala em invadir, de mandar exército, de fomentar guerras e destruição, que é exatamente esse que é o pensamento dos Estados Unidos na América em relação aos outros povos do mundo e dos imperialistas da Europa. Tem que aguardar para ver como é que vai terminar mais essa série agora, a partilha da África, com as cruzadas modernas em território africano. Via de regra, é mais uma palhaçada trumpista. Deixe seu like aí, vamos aguardar os fatos. Deixe o seu like, faça seus comentários. O que você acha dessa nova investida de Trump agora, o cruzado defensor de cristãos? Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.